bom dia a todos e a todas. Havendo quórum da Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades na SMT, declaramos aberta a presente reunião. Inicialmente, gostaria de colocar em apreciação a ata que foi devidamente, já antecipadamente enviada aos nobres pares. Os vereadores são favoráveis à aprovação da ata, se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, inicialmente nós gostaríamos de... Já está aqui o senhor Benício Prata Júnior, né? Benício, para fazer o depoimento, foi antecipadamente aqui já marcado e decidido por essa comissão. Lembrando que na semana passada nós tínhamos marcado, o senhor Benício não se encontrava em Goiânia e o senhor Marcos Pinto, ele não poderia vir e pediu para vir hoje, já está aqui presente, naturalmente, como é regra de todas as nossas oitivas, nós sempre pedimos para que os outros depoentes não estejam aqui presentes durante o depoimento. Bom, primeiro, eu queria que o senhor Vinícius, assim, só pedir ao senhor, porque nós não reduzimos a termo, todo o nosso depoimento ele é gravado, né? Então, sempre pedir o senhor para falar próximo ao microfone, né? Primeiro, eu queria que o senhor fizesse. Não está. Está aguardando já. O senhor pudesse fazer a qualificação do senhor, nome completo, endereço, CPF, identidade, e qual a relação que o senhor, qual a função do senhor na empresa Trana? Bom dia. Quero cumprimentar o presidente da SEI, o vereador Elias Vaz e todos os vereadores aqui presentes. Meu nome é Benício Prata Júnior, CPF 212-947-203-68, identidade 9500-2159-658, endereço Rua 6, 499, apartamento 602. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Eu sou administrador de empresa e trabalho na Trana Tecnologia desde 2010. Senhor Vinícius, qual a relação que o senhor tinha com a empresa, com a Trana? Qual é a função do senhor? Eu sou gestor administrativo. E com a empresa EIT? Com a empresa EIT, eu também fui gestor administrativo. Qual período? Quando cessou o contrato da EIT, eu saí de uma empresa, entrei na outra. Não tem nada a ver uma empresa com a outra. É como se eu saísse agora da Trana e entrasse em outra empresa, ou aqui em Goiânia, ou em qualquer outro local. Tá. São duas empresas distintas. Qual o período que o senhor foi gestor no caso administrativo da EIT, e qual o período que o senhor foi da Trana? A Trana o senhor está até hoje, né? A Trana eu estou até hoje. A EIT foi de 2000 a início de 2010. E da EIT até hoje? E da EIT até início hoje. De 2010? Exatamente, início de 2010 até os dias de hoje. Bom, então o senhor participou da gestão tanto do contrato da EIT como da Trana, de 2000 a 2010, como também foi o gestor também da Trana. O senhor confirma? Sim. Então o senhor tem conhecimento dos dois contratos? Tenho conhecimento dos dois contratos. Das duas prestações de serviço, né? Das duas prestações de serviço. Bom, quantos equipamentos e faixas eram operados pela EIT no final do contrato? Eram 126 equipamentos com 305 faixas. Que eram no final? Que eram operados no final do contrato da EIT. Bom, então, era na verdade, a EIT já operava 305 faixas? A EIT já operava as 305 faixas. Certo. Porque então, nós temos uma situação, porque no aditivo que foi feito pela empresa EIT com a Trana,
Bom, no termo de aditivo número 1, está aqui na cláusula segunda. Para início do serviço, serão utilizados de imediato equipamentos já instalados e que pertencem à IT locais à contratada, monitorando 210 faixas, e novos equipamentos instalados pela contratada, monitorando 95 faixas. O senhor confirma? Porque o senhor assina esse aditivo. Certo? Sim, confirmo. O senhor não falou que era 305? São 210 faixas do contrato que foi feito da EIT Contrana. Existem mais 95 faixas, vereador, para somar as 305, que foram Sim, mas aqui equipamentos fala que as Trana instalou. 95 serão instaladas ainda pela Trana. As 95 foram instaladas antes de começar o contrato pela Trana, já com equipamento novo. Não, Senão não somava as 305 faixas. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O contrato começa em maio de 2010, correto? Certo. O senhor confirma? Correto. Como foi possível a Trana instalar os equipamentos antes de maio de 2010, se o contrato nem tinha sido assinado? Assim que houve uma decisão judicial por volta de março, que nós existiria a possibilidade do contrato ser assinado, né? A Trana tinha esses equipamentos aqui em estoque e ela resolveu instalá-los, tanto que foram só 95 faixas. Sem As instalar, 200 mas sem contrato? Tudo se encaminhava para haver a assinatura do contrato, porque nós estávamos prestando serviço. Se não fosse haver contrato, a Trana tirava os equipamentos, como tirou agora, pegava as coisinhas dela e ia embora. Não. Uma coisa é o Como seguinte. aconteceu com o Uma contrato, coisa foram são as 210 faixas. faixas que pertenciam à EIT, certo? Certo. 210 faixas. O senhor está falando que essas 95, o senhor acabou de falar que são empresas diferentes, foram instaladas pela Trana. Trana. Pela Trana. Passou mais 305 Sim, agora nós faixas. queremos entender por que porque aqui fala, inclusive um contrato chega no artigo que pedir 7 meses para instalar esses equipamentos. 7 meses para concluir tudo, para fazer a troca toda, inclusive das 210 faixas. É isso aí que existe um erro de interpretação. Entendeu? 7 meses era para haver a troca completa de todos os equipamentos. A Trana teria que trocar todos os equipamentos, colocar uma tecnologia nova. Sim. E aí foi o órgão, com a anuência do órgão, dentro desse prazo estipulado aí, que seria feito a troca do resto. Então esses equipamentos, o senhor afirma que já estavam instalados pela Trana mesmo sem assinar contrato. As 95 faixas, no iniciozinho, antes um pouco de instalar o contrato, a Trana instalou porque ela tem expertise. 95 faixas é uma coisa que não é possível de você instalar em um mês e pouco, que foi mais ou menos o período. E essas 210 faixas ficaram para ser trocadas também desse período de tempo, conforme o senhor relatou aí. É difícil entender porque, primeiro, que não tinha o contrato assinado. Segundo, que como é que a Trana instala equipamentos sem efetivamente ter o contrato? Vereador, posso fazer um esclarecimento? Sim. Eu acho que é pertinente, me desculpe, Paulo Henrique Santana, sou advogado aqui, representante da empresa. Eu acho que é pertinente, já que Vossa Excelência deu a opção para que possamos esclarecer, de modo que todos aqui fiquem entendidos, cientes, e como sei que essa comissão aqui já tem feito um estudo e talvez o que eu vá falar não seja nenhuma novidade, mas só a título de recordação que eu acho que todos aqui já sabem do assunto. Esse processo iniciou-se em 2007, tá certo? Em 2007, ainda na época de 2007, esse processo foi através de uma concorrência pública na época que foi aderida por preço e técnica. Então, se entendia na época como era um sistema de tecnologia, não poderia ser feito através somente de preço, como atualmente é hoje, porque ela já não se corrobora mais com uma prestação de serviços de tecnologia avançada. Hoje já é um serviço mais comum. Na época, algumas empresas foram inabilitadas porque a tecnologia não atendia, e na justiça a Trana conseguiu refazer a situação, porque ela não teria ficado na época em primeiro lugar, e foi ingressado na justiça, e através de uma sentença confirmativa determinou a condição da Trana como vencedora daquele processo em 2007. Essa sentença saiu em março de 2010. Uma situação comercial já existia entre a Trana e a IT à época, em 2007, quando a Trana comprou a tecnologia da IT, tá certo?
E a tecnologia que eu digo era o suporte tecnológico, que poucas empresas na época tinham, salvo me engano, absolutamente não passava de 10 empresas no Brasil inteiro que dispunham dessas tecnologias. E a Trana, como era uma empresa onde tinha condições de dar esse suporte, ela comprou essa tecnologia à época da IT em 2007. Pois bem, os contratos que tinham com a IT permaneceram com a IT até a conclusão dela, e a Trana ficou absolvendo os novos contratos e os novos processos licitatórios, independente de qual fosse o município ou o estado. Quando, em 2010, em março de 2010, houve uma sentença confirmativa em relação à inclusão da Trana e à exclusão das demais empresas, na relação comercial já tida entre a Trana e a IT anterior a essa situação, porque era da Trana agora, todos os equipamentos, os futuros equipamentos novos, as futuras instalações, já era tudo expertise da Trana e não mais da IT, a Trana fez essa instalação na condição de, se assinasse o contrato, nós começaríamos a cobrar, porque era objetivo também da Prefeitura de Goiânia. O senhor falou que a decisão é de março de 2010, né? Março de 2010. Mas como é que esse equipamento já estava instalado antes de março de 2010? Não estava instalado antes de maio de 2010. Antes de março não estava, não? Antes de março, não. Você tem certeza? Eu posso lhe confirmar, inclusive, com o senhor confirma isso, mas... senhor Vinícius? Que o equipamento estava instalado antes ou depois de março de 2010? As faixas dos equipamentos novos, as 95 faixas, foram instaladas um pouco antes de se assinar o contrato. Mas o que é esse um pouco relatou. antes? O senhor acha, Isso aí foi por volta de 1 mês e meio. Mês e meio? Bom, então... Deixa eu só pegar aqui uma outra... Só para concluir, presidente, só para deixar claro, tá certo? Uhum. Como foi assinado o contrato, e era o objetivo de todos à época, principalmente da prefeitura, rodar o mais rápido possível com uma nova tecnologia. E aí assinamos um aditivo para que em 7 meses, no caso, no contrato, estava previsto que a troca dos equipamentos fosse feita em 12. E foi feito um aditivo para que em 7 meses, para que não houvesse uma descontinuidade da prestação de serviço, nós alterássemos, mudássemos toda a tecnologia colocando equipamentos novos. Então, efetivamente, foi cobrado pela totalidade enquanto foi 100% instalado, sim, na proporção de cada equipamento, na proporção de seus valores sim, também. eu queria... O senhor reconhece esse documento aqui, essa nota fiscal aqui da EIT? Essa nota fiscal aqui da EIT? Do último contrato, né? O senhor vai observar isso aí, que foi cobrado relativo a dezembro de 2009. E a quantidade, a quantidade aí já era 305 faixas. Se o senhor está afirmando que instalou o equipamento depois de março, como é possível o senhor estar cobrando já 305 faixas em dezembro de 2009? Ou seja, 4 meses antes. Sim, porque esse valor aí se refere a 305 faixas. O senhor acabou de afirmar que foi instalado depois da decisão judicial, que foi em março de 2010. O contrato... Podia falar no microfone? Confusão todinha, vereador. É que o contrato da IT não era em equipamento a cobrança. Eram 126 equipamentos, conforme existem em todos os contratos. Os últimos 3 contratos... Não. O senhor falou, vou fazer uma pergunta clara. O senhor falou que tinha 305 faixas, 210, que logo depois da decisão judicial, que foi em março, coisa de 1 mês e meio, vocês instalaram as 95 faixas, além das 210. Só que eu estou mostrando para o senhor aí, cobrança não foi depois de março de 2010, foi em novembro de dezembro e novembro de 2009, vocês já pagavam 305 faixas. Deixa eu explicar de novo para o senhor. Então, explica, porque está difícil de entender isso. O contrato da Trana, da IT, não era em faixas, era em equipamento, era 126 equipamentos. Não, era 1.430, era por faixa, pagava 1.432 por faixa. Não, isso aí foi quando foi feita, quando foi feita uma relação do último contrato. Não, eu estou falando o último
aquele contrato emergencial, aqueles 6 meses, aquele último que foi feito? O último contrato. Foi por faixa, 1.432. Não, todos os contratos foram feitos por equipamento. Só que no último contrato, né, foi feita uma relação de quantas faixas significariam 126 equipamentos, tá? Significaria 305 faixas. A Trana, nesse período dessa decisão judicial, ela renovou logo com o equipamento novo 95 faixas. Então ficaram faltando quantas faixas? 210 faixas, para somar 210 com 95, as 305 faixas. Mas o senhor não tinha falado que os deixa 95 era novo? Deixa eu só concluir, porque senão a gente Então perde o teve nada raciocínio. novo? Teve novo, sim. Mas você acabou de falar que já tinha da IT, ué? Não, tinha dos equipamentos da IT. Só que quando a Trana ganhou a decisão, ela renovou essas 95 faixas. Agora, ela foi super leal, porque ela colocou preto e branco no papel lá e disse, olha, as 95 faixas são novas, mas eu estou alugando 210 da IT que vou trocar durante esse período aqui estipulado do contrato, conforme foi feito a troca de todos os equipamentos depois relacionado às 210 faixas. Então, funcionou desde o início a cobrança de 210 faixas no preço antigo e as 95 faixas no preço de 1.445, que foi o Senhor, preço mas que ela ganhou. o senhor está afirmando foi que a IT já operava com esses equipamentos? Não com esses equipamentos. As 95 faixas, eu já disse, elas foram trocadas inicialmente um pouco antes de começar o contrato da Trana. Tá? Você tira um equipamento, põe outro, tira um equipamento, põe outro. Você chega lá, troca um equipamento de imediato, tira um e põe outro. Era muito fácil de dizer que tinha renovado tudo, mas ninguém conseguiu renovar tudo. Só a renovação só foi de 95 faixas. Vinícius, veja bem. Eu não estou lhe perguntando qual a placa eletrônica, eu estou dizendo o seguinte, o monitoramento, se o senhor está falando, independente de questão de contrato, já era feito ou não por 305 faixas? Era feito com 126 equipamentos. Não, mas cada tem equipamento que se desdobra com faixas. O contrato da AIT era feito com... Não, mas eu estou dizendo assim, uma pergunta é clara, porque cada equipamento monitora faixas. É isso aí que eu quero explicar para o senhor. Sim, mas eu queria que o senhor respondesse isso. Quantas faixas monitoravam? Os 126 equipamentos, quando foi feito o último contrato, né, e quando passou a ser o contrato novo, foi feita uma relação de quanto significava os 126 equipamentos transformando em faixa. Significou 305 faixas. E assim começou o contrato, cobrou as 210 faixas com o preço de 1.432. O que é o preço de 1.432? É esse valor que você tem aí de 436 e pouco, dividido pelas 305. Então, eu ia cobrar proporcional. A diferença é pouquinho. Você vê que é 1.432 para 1.445. A diferença não é tão grande. Mas eu tinha que cobrar o que era o correto. Então, cobrou-se vários meses essas 210 faixas vezes os 1.432 e as 95. À medida que ia mudando, vereador, até chegar às 305, aí você ia passando para o valor de 1.445. Bom, eu continuo assim, achando estranha essa história da Trana instalar os equipamentos antes do contrato. Inclusive, vocês chegaram a pedir um prazo para instalar todos esses equipamentos em 7 meses. Né? Outra questão é a seguinte, vocês tinham conhecimento que o processo licitatório exigia equipamento novo de primeiro uso? Sim. Mas mesmo assim... Como foi feita a instalação dos equipamentos novos? Não, vocês pedem para usar o da IT. Vocês fazem um pedido. Mas isso aí foi feito um pedido, foi feito a anuência do órgão para fazer essa troca. Primeiro eu quero saber assim, vocês tinham conhecimento, primeira pergunta, vocês tinham conhecimento que exigia equipamento novo de primeiro uso, certo? Que o contrato exigia os equipamentos novos. E vocês pediram e a prefeitura aceitou, é óbvio, usar equipamentos usados. O senhor confirma isso? Sim. Para cobrar dentro de uma proporção de preço. O senhor não considera que vocês tinham que ter obedecido o contrato? O processo licitatório? Vereador, tudo foi feito com a anuência da Secretaria de Trânsito. Quanto tempo demorou para instalar esses novos equipamentos? Conforme existia no contrato uma cláusula que se instalar tudo em 12 meses, a empresa propôs que fosse trocado em 7, diminuindo assim em 5 meses a instalação total de todos os equipamentos. Em 7 meses? Conforme reza no contrato. E foi trocado? Exatamente. Eu tenho uma declaração aqui do engenheiro Carlos Alberto Miranda,
que ele diz que foi feita uma vistoria nos equipamentos da EIT. Ele diz o seguinte, que encontravam-se em bom estado de conservação e com plenas condições de operação, no que se refere aos equipamentos fixos, medidores de velocidade, e equipamentos fixos, medidores de velocidade, registrado avanço sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre. É o que temos a declarar. Ele fala que fez isso, que ele fez ele atesta nessa data. O problema é que ele faz isso em 2 de fevereiro de 2011. Ou seja, em 2011 ele está atestando aqui que os equipamentos ainda eram os equipamentos da EIT. Ele mentiu nesse documento aqui? O que... Eu desconheço. Você pode, inclusive, dar uma olhada. Entendeu? Ele está declarando isso em fevereiro de 2011. Quer dizer, o que para essa comissão causa estranheza, porque no aditivo, ainda que irregular, que para mim o equipamento tinha que ser todo novo desde o início, vocês pediram um prazo de 7 meses para fazer a adequação do equipamento. E ele diz, em fevereiro de 2011, portanto, já 4 meses depois do prazo vencido, que vocês pediram, dizendo que os equipamentos continuavam os equipamentos da IT. É o que a gente conclui dessa declaração dele. Desconheço o documento. Mas o senhor acha que... Por que ele fez isso aqui? Eu não tenho como dar opinião sobre os atos internos da Secretaria. O contrato, a EIT, quando ela fez um pedido, ela fala que vai locar os equipamentos a Trana vai locar os equipamentos da EIT. O senhor confirma? Exatamente. Né? Os equipamentos da EIT se referiam, eram 90 equipamentos que se referia a 210 faixas. O senhor confirma? Exatamente. Confirma, né? Bom, esses equipamentos foram locados por um valor de R$ 1.432 por faixa. O senhor confirma? Com a referência aqui no contrato. Era 1.445 os já instalados, que seriam instalados pela Trana, certo? Seriam instalados pela Trana, e 1.432 os equipamentos usados da IT. O senhor confirma? Sim. Bom, se nós pegarmos 210 faixas e multiplicarmos por 1.432, vai dar mais de R$300 mil. O senhor concorda? Certo. No entanto, a Trana contratou o serviço da EIT por 90 mil. O senhor confirma? Sim, conforme está no contrato. Sim, mas aí loca um equipamento, né? Inclusive no contrato fala que a manutenção é por conta da EIT, coloca de forma clara no contrato, por R$90 mil e subloca para a prefeitura por 300 mil. O senhor não acha que se tem alguma coisa errada nisso, não? 90 para 300 mil? Isso é um contrato que foi feito entre as duas partes, é um contrato particular entre as duas empresas, e eu acho que a empresa que estava prestando serviço, ela tinha os custos dela. Por isso que ela cobrou 90 mil. 90 mil era o contrato entre as duas empresas. Sim. O que a empresa que ganhou a concorrência cobrava era só os 1.432, que era o valor antigo. Sim, mas veja bem, o que nós estamos achando estranho? Se eu loco uma situação por 90 mil, o serviço era todo da IT, inclusive a manutenção que está aqui no contrato que está com a gente, entre a Trana e a EIT. E aí eu subloco por 300 mil. O senhor não entende que isso é superfaturar? Eu contrato um serviço por 90 mil e a prefeitura paga 300 mil por ele? Mais de 300 mil? Vereador, eu repito, isso aí foi um contrato particular que foi feito entre as duas empresas, tá? E independente do valor, o que foi esse, ou podia ter sido aquilo, a Trana cobrou o valor da secretaria, o valor pertinente. Mas como que é o valor pertinente? Se a Trana estava pagando 90 mil e cobra 300 mil, mas o senhor acha que você acha justo isso? Isso aí é um contrato entre as duas empresas, não tem nada a ver com a cobrança da Mas claro Trana. que tem, ué. Se eu compro um negócio por 10 e vendo por 1.000 para a prefeitura, o senhor acha que está certo? Esse eu gostaria que ele respondesse. Desculpa, mas eu preciso, nessa condição de respostas, é porque há uma impressão, principalmente de Vossa Excelência, que a empresa que subcontrata, ela repassa integralmente, como se a gente estivesse comprando um produto e entregando o produto para você, tão somente fosse esse o objeto. Mas um contrato como o nosso, que é um contrato de prestação de serviço, não é um contrato de locação de equipamentos, vejamos bem. Sim, mas a prestação de serviço é feita pela EIT. Não, é só a manutenção. Várias coisas que são distintas em um contrato de prestação de serviço de fiscalização eletrônica. Não é só uma pessoa para ir lá da manutenção diária no equipamento que está lá que está na rua, que está na avenida. Muito mais do que isso é esse contrato de prestação de serviço. Então, não há
em relação ao objeto entre Trana e ET, poderia ser entre a Trana e qualquer uma outra empresa, qualquer relação de subcontratar, de repassar integralmente os valores para Tá, eu respeito a opinião do senhor, mas eu quero dizer para o senhor que, inclusive, pela planilha apresentada pela própria IT, o maior valor que ele coloca aqui é o valor do equipamento, não é o valor que é o único serviço que eles vão fazer, que é a emissão das multas. Esse valor é um valor ínfimo, não justifica, pela planilha que a própria Trana apresentou, essa diferença de 90 mil para mais de 300 mil. A respeito à opinião do senhor, eu estou dando a oportunidade aqui para vocês pudessem esclarecer efetivamente essa, na minha opinião, congruência, né? Bom, vamos lá, mas outra questão. O valor do equipamento novo era R$ 1.445, certo? Ok. O usado, que era uma tecnologia, segundo vocês mesmos falam, que justificava o outro contrato, era uma já ultrapassada. A diferença 1.432 para 1.445, o valor dá 99,1% do equipamento velho, que já tem um contrato de quase 20 anos, segundo é afirmado aqui na própria declaração, por um equipamento novo, 99,1%. Isso é razoável, esse valor? Esse valor ficou muito próximo um do outro na realidade, porque quando a Trana ganhou com os 1.445, ela baixou muito o preço. Aí ficou a proximidade da coincidência do outro ter sido 1.432, quando transformou em faixa dos equipamentos da IT. Então ficou, se não me engano, R$ 13 de diferença. Uma diferença muito pequena, né? O equipamento tem 20 anos de uso com equipamento novo, né? Bom, outra questão. Vocês apresentaram aqui uma planilha. Deixa eu só. Assim. Vocês pediram, em 2011, vocês pedem um apostilamento, vocês pedem, na verdade, um reajuste, né, do valor do contrato. Geralmente já é previsto anualmente ser feito. No entanto, o contrato foi assinado em 2010, vocês pedem como referência um reajuste com o ano de referência 2008. Isso deu um índice de mais de 20%. O senhor confirma? Sim. Mas se o contrato foi assinado em 2010, como é que você pede para reajustar desde 2008? Isso aí são cláusulas editalícias. Não, mas o contrato... O primeiro reajuste, conforme foi conferido pela Controladoria, o primeiro reajuste, ele se refere ao preço da proposta, que foi em 2008. Mas o senhor apresentou a proposta, o contrato foi assinado em 2010. A referência é a partir de 2010. Mas o edital fala que o primeiro reajuste é a contar desde a apresentação da proposta, que foi em 2008. O senhor confirma essa revalidação da proposta que o senhor assina em 2010, dizendo que mantinha a mesma proposta na íntegra que vocês fizeram em 2008? Confirma? Confirmo. Se o senhor mantém a proposta que o senhor fez em 2010, o senhor revalida ela, como é que o senhor vai considerar para fazer reajuste desde 2008 se o senhor garantiu em 2010 que a proposta que vocês fizeram em 2008, está aqui, ó, informa que nossa proposta contida no envelope número 3, apresentada em 15 de janeiro de 2008, para execução dos serviços do objeto edital Supra, com prazo de execução de 48 meses, é válida, portanto, nessa data, por mais 90 dias ocorrida a contar da presente data. Se o senhor confirma em 2010 que mantém a proposta, como é que o senhor pode reivindicar, na verdade, que seja reajustado desde 2008? Sim, conforme cláusula editalícia, que o primeiro reajuste era a partir de 2008. Mas o contrato foi assinado em 2010. Mas, vereador, nós temos que nos guiar pelo edital. Não, o edital fala a partir de assinar o contrato. Se assinou o contrato, a referência é a assinatura do contrato. Vereador, me permite novamente, que isso é um termo até mais jurídico do que comercial, ele já falou que confirma a assinatura, confirma a revalidação.
A questão dessa apresentação de proposta, nós, por lei, ela só vale 90 dias. Você precisa ficar fazendo a renovação enquanto estiver ainda o processo licitatório em andamento. Revalidou aqui, ué. Tudo bem. Essa é uma revalidação que era obrigatória por lei, inclusive. Sim, mas se quando você nós assinamos revalidou, o você não está garantindo o valor? Eu estou revalidando o valor que eu já dei. Porque pode acontecer que a empresa fala assim, não, esse valor não me interessa mais, e isso acontece muito, ele abandona o processo, não é isso? Demora muito tempo a contratar, o valor já não me interessa, agora aqui ele revalidou. É por isso que a legislação determina que depois de um ano do contrato você pode pedir o reajuste desde a data da sua proposta. Sim, mas tem que ser a partir Não da é data da revalidação assinatura, da proposta. Não é da data da assinatura do contrato, é da data da apresentação Sim, da mas proposta. o que o senhor entende dessa revalidação? Se ele revalidou a proposta, Eu estou o que o senhor confirmando que eu ainda faço os O primeiros mesmo 12 meses valor. pelo mesmo valor. Então por que eu tenho que Eu não pedir? fiz os primeiros 12 meses pelo mesmo valor? Fez, mas aí pediu o reajuste de 2008. E É o que pediu tá para na receber, legislação. inclusive, o ano 2010. Mas é o que está na legislação. Pediu para receber, inclusive, 2010. Falou, não, eu quero retroativo, porque eu quero... Não aceitou nem o valor inicial. É o que está na legislação. Não, só não está posso na dizer legislação. isso. Tanto Então, no tudo bem. Estado que o Tribunal de Contas do município já rejeitou as contas e atacou justamente essa questão aqui, dizendo que isso aqui foi irregular. Essa é a visão, inclusive, já é decisão do Tribunal de Contas do município. Eu não concordo com isso, mas se é essa a explicação que vocês têm. Bom, eu queria, falando aqui um pouco sobre a questão, o vereador Sena parece ter uma pergunta sobre... Bom dia, novos pares, bom dia, imprensa. Senhor Vinícius, a instalação dos 95, antes do contrato, era praticamente a certeza de que o senhor tinha que assinaria o contrato, porque senão o senhor não instalaria. O senhor confirma, então, que o senhor acabou de dizer aí para o presidente Elias Vaz, o senhor confirma que recebeu 5 meses sem a instalação, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e o senhor instalou em março? O senhor confirma isso? O senhor disse que instalou antes e recebeu antes, porque estava na nota 305. Não confirmo. Mas o senhor disse, está gravado. Uma pergunta. Durante a apresentação do contrato, a empresa Trana teria que apresentar a planilha de custos. Porém, isso não foi feito. Não sendo feito, a empresa teria que automaticamente ser desclassificada. Por que a SMT aceitou dessa forma? O senhor só apresentou a planilha mais de um ano depois, justamente porque o tribunal solicitou, pressionou, pediu, cobrou que fosse apresentado esta planilha. O senhor, como gestor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Toda a documentação pertinente ao início do contrato foi entregue. E tudo foi verificado pela Controladoria e Procuradoria. Mas o senhor apresentou mais de um ano depois. E o contrato fala que tem que ser na apresentação do contrato. Da proposta, melhor dizendo. E o tribunal, um ano depois, mais de um ano depois que recebeu a planilha. E o senhor sabe muito bem, o seu advogado também sabe que deveria ser desclassificada. Justamente por não apresentar a planilha. Isso, inclusive, foi objeto também de questionamento do Tribunal de Contas. Inclusive, eu estou aqui com a planilha de custo e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quanto é que custa um equipamento desse de fotossensores? Eu não sei lhe informar. Não tem nem? Nós trabalhamos com prestação de serviço. Mas vocês produzem também, né? A Trana tem parte fabril. Tem, né? E quanto que custa esse equipamento? Eu não sei lhe informar, porque não é um negócio pertinente aos negócios da empresa. O senhor não sabe dizer se um equipamento desse custa 50 mil, 100 mil para a empresa? Ela tem um custo, o senhor não tem ideia, não? Deve ter, mas eu não sei lhe informar, porque, como eu estou lhe dizendo, eu trabalho na parte de um contrato que é ganho. Eu não fico lá na matriz para saber de custos. Agora, eu sei que o negócio dela não é venda de equipamento. O senhor não tem ideia, então? Não. Essa planilha de custos aqui, o senhor confirma que foi disponibilizada da Trana para o Tribunal de Contas do município?
Certo? Foi uma planilha assinada pela nossa engenheira. Então, foi disponibilizada, ela é verdadeira, então, né? Sim. Bom, se a gente for pegar aqui por essa planilha, dá aqui a colocação, que no caso dos medidores, por exemplo, no caso de avanço sinal vermelho, que é medidor de velocidade e avanço sinal vermelho, o maior custo aqui que a gente detecta aqui é o valor dos equipamentos do medidor, dos próprios equipamentos, né? Então, isso aqui é o maior custo. Então, a Trana faz aqui o que é o custo da instalação, o que é o custo da manutenção, o que é o custo da operação, o que é a instalação de ponte de energia, vai colocando várias questões. E na questão do equipamento, só para você ter uma ideia, ela justifica, na época, o valor de R$ 1.445, ela diz que desses R$ 1.445, R$ 812,15 por faixa, por mês, era referente, porque o 1.445 era por faixa, era referente aos equipamentos, ao custo dos equipamentos, correto? O senhor confirma isso? Está aqui na planilha? Essa parte da planilha da composição de preço, conforme o senhor está vendo aí, foi assinada por um engenheiro nosso. Isso aí é o pessoal da licitação que toma conta. Porque nós temos uma situação aqui que a gente vai fazer uma conta aqui básica, porque a Trana ela ficou 72 meses o contrato dela. Foram 5 anos, depois prorrogou mais um ano. Foi de 2010 a 2000, até junho do ano passado. Esse contrato, porque teve o outro contrato, mas esse contrato aqui, ele vence, na verdade, em maio do ano passado. Né? A empresa fica até maio do ano de 2016. Portanto, ficaram 6 anos, que dá um total de 72 meses. Então, se a gente considerar que foi 72 meses, considerar que a maioria dos equipamentos monitora 3 faixas, a maioria, isso é uma média, monitora 2 faixas, tem que monitorar 4 faixas, uma média de 3 faixas. Se a gente for fazer a conta aqui por equipamento, o valor pago seria de R$ 175.424 à época da assinatura do contrato, se eu multiplicar pelos 72 meses. E se eu fizer a atualização do valor usando o índice que eu fiz, eu tive cuidado de entrar do IGP, DI, que é justamente o valor que vocês reajustavam o contrato, isso dá um valor de 304.560 atualizados aos dias de hoje. Né? O senhor não acha que um equipamento desse custar 304 mil cada equipamento, um valor absurdo, não? Excelência, como eu falei, essa parte da composição de preço é... Sim, mas se você trabalha numa empresa, se alguém te perguntar assim, quanto custa um equipamento desse, você não tem ideia? Para falar que 304 mil é um valor absurdo? Nunca ouvi falar, porque isso não é o negócio da empresa. Não, é porque para nós, deixa eu explicar para o senhor aqui, para nós, a cobrança ela tem que ter compatibilidade com os custos do serviço prestado, certo? Por isso nós estamos fazendo essa pergunta. Então, a planilha de custo, ela é exigida por força legal, não é para enfeite, é para demonstrar que o que está sendo cobrado, inclusive a planilha de custo fala no próprio lucro, é razoável, está dentro de uma razoabilidade, que é um dos princípios do direito público, né? Então, agora, se a gente for fazer a soma aqui, cada equipamento custar 304 mil, um equipamentinho desse que fica aí no sinaleiro, eu acho meio exagerado, né? O senhor não... A planilha da composição de preço é pertinente ao pessoal da engenharia Então nós teremos que chamar o pessoal da engenharia aqui para explicar isso. Ou o proprietário também pode explicar. O senhor não tem condições de explicar isso aqui? Eu não tenho condições de explicar a planilha de composição de preço. Porque só para você ter uma ideia, vocês colocaram em 2010 que o custo da faixa por equipamento é de 800... e só com agravante. Chegou no final, os equipamentos não são da prefeitura, foram retirados. Então, nós pagamos 304 mil por equipamento, mas isso é o contrato que fala isso. Não tinha cláusula de reversão, só para uma observação aos vereadores. Nós pagamos, se diluir o custo dos equipamentos, custou 304 mil para a prefeitura, e no final a prefeitura ficou com nenhum parafuso desses equipamentos. É só para você ter uma ideia, a Eliseu Cop, que acabou de ganhar o processo licitatório, e ela reduziu esse valor nem foi o valor final, porque ela reduziu em 5 milhões e 300, o valor por faixa que vocês colocaram em 2010, que era 812, do equipamento dela é R$ 204,67. Então, só para você ter uma ideia, a diferença. Então, a diferença da época, o senhor não acha isso uma diferença muito grande?
Isso, 2010, era 800 e pouco, agora é 204. O senhor há de convir que toda empresa tem seus custos, seu nível de tecnologia, a prestação do serviço de cada um tem o seu diferencial. Mas tão diferente assim? Esse contrato ele tem uma particularidade que ele já começou, foi licitado inicial. Ainda mais você que aproveitaram, porque isso é uma pergunta, quando vocês aproveitaram o equipamento da IT, vocês aproveitaram uma parte, né? Por exemplo, aquela estrutura a gente não viu vocês trocando. Tudo foi trocado. Inclusive as estruturas. Refazer laço, você tem que refazer laço, refazer tudo. Aproveita nada. Foi trocado tudo? Tudo pelo equipamento digital. Conforme foi feito, várias vistorias do órgão, eu cheguei a ver... Mas inclusive o suporte, tudo, tirar lá do chão? Você tem que trocar tudo, você tem que trocar aquelas tudo. lombadas eletrônicas, por exemplo, que é o só de velocidade. Vocês trocaram aquele equipamento tudo? Tudo foi refeito. Interessante, a gente não viu isso. Vocês viram, vereador algum na cidade? A gente não viu vocês trocarem isso aqui. Tudo foi refeito. Você trocou, você confirma que trocou aquele equipamento inteiro? O equipamento completo, a parte eletrônica, toda foi refeita. Não, mas só a eletrônica ou a carcaça, tudo foi trocado? A carcaça foi tudo trocado. Na época, tudo foi trocado. Só uma pergunta, quando é que foi trocado? Dentro do prazo estabelecido do contrato, que nós reduziríamos 12 para 7 meses, né? Diminuindo 5 meses do primeiro ano. Isso é aquela história que vocês cumpriram, então, 7 meses? Foi cumprido 7 meses, rigorosamente. Bom, passa para os vereadores, então. Pergunta. Vereador Eduardo, relator dessa comissão. Bom dia. Bom dia, vereador. As perguntas que eu anotei aqui, se tiver já respondido para o presidente, que eu cheguei um pouco atrasado no problema que tive ali. As anotações aqui, eu faço a seguinte pergunta aqui. Vocês tinham conhecimento que o tipo de licitação melhor técnica ou técnica e preço eram irregulares? Isso aqui já foi, inclusive, colacionado no procedimento do Tribunal de Contas dos Municípios, que esse tipo de licitação ele foi usado de forma indevida, uma vez deveria ter sido utilizado o tipo menor preço, né? Essa licitação que vocês ganharam nesse caso, se vocês participaram, ela seria predominantemente na questão quando tem questão intelectual, serviço de natureza intelectual. Qual a visão de vocês em relação a esse procedimento licitatório que foi realizado? Vereador Eduardo, bom dia. Bom dia. Paulo Santana está falando contigo. Como é um assunto, eu acho, um pouco mais jurídico, eu vou me permitir responder essa pergunta para você. Tá. À época, em 2007, a grande parte dos contratos de licitação para a área de fiscalização eletrônica era feito através de concorrência. Hoje já se utiliza o pregão. Porque o pregão, que é de 2002, ele não poderia ser utilizado para licitar bens e objetos comuns, ou prestação de serviços comuns. E à época, como detinha, salvo me engano, no máximo 10 empresas que dispunham dessa tecnologia, os órgãos geram um entendimento já dos tribunais superiores de entender que esse tipo de técnica, como era uma expertise específica, deveria ser feito através da opção preço e técnica. Porque hoje já se faz por preço, porque o pregão eletrônico, por ser inclusive mais benéfico, conseguir inclusive reduzir preço, o pregão é o melhor dos mundos para qualquer administração pública, né? Concorrência, infelizmente, não tem a disputa, não tem os lances. Mas hoje, sim, hoje se pode, através do pregão eletrônico, porque já é entendimento que essas empresas de prestação de serviço, na área de fiscalização eletrônica, já é um serviço de natureza comum, porque já tem hoje mais de 40 empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, na época, não. Na época, realmente era preço e técnica. Menor preço não teria como ser feito. Na época, eu não posso lhe afirmar 100%, mas na época se escolhia concorrência pública e preço e técnica, justamente porque eram poucas empresas que detinham disso. E era praxe em todos os certames? Era praxe. Vocês participavam? Era praxe. Tá. De acordo com o parecer do CREA, não havia projeto básico. A empresa tinha conhecimento dessa irregularidade? Inclusive, tal irregularidade também foi apontada pelo Tribunal de Contas, em que considerou ilegal a licitação ter sido iniciada sem um orçamento detalhado do serviço, o que, consequentemente, configura a deficiência do projeto básico. O senhor sabe me falar se vocês constataram por que não houve
o parecer, não teve esse projeto básico aqui para que vocês participassem desse certame? Não tenho conhecimento dessa situação. Não tem? Não, Eu posso pode? te Pois não. ajudar? Pois não. Eu já tinha falado aqui inicialmente, Certo. fazendo um pouco do resumo, que eu acho que esse processo licitatório iniciado em 2007, só concluído em 2010, houve realmente um intervalo bem grande de várias disputas, inclusive jurídicas, né, judiciais. Certo. E dentre eles, com certeza, alguma coisa relacionada a esse questionamento do senhor também, porventura, estava lá naquele objeto. Então, assim, só para mostrar que não houve um processo licitatório, logo em seguida foi adjudicado e assinado o contrato com o vencedor. Pelo contrário, houve aí um liame aí de tempo onde a disputa judicial e administrativa foi grande. Certo. Então, com certeza, isso daí deve também ter sido um dos objetos da época. Aí foi sanado posteriormente, o senhor diz, né? Certo, não sabe. Na proposta apresentada pela Trana, consta apenas o valor unitário por faixa e o valor total referente ao pedido contratual. Por que a empresa não apresentou a composição dos custos unitários orçado e também nem sequer fez a menção quanto ao BDI? O senhor sabe me informar? Conforme eu já tinha falado, toda essa parte de composição de preço Certo, é feita pelo Departamento de Engenharia. certo. Não tem, e quem responde por isso, quem é? Seria quem? O Departamento de Engenharia. Engenharia. Sabe o responsável na época? E existe, inclusive, uma engenheira que assina aí as planilhas. Certo. Então essa questão também aqui vai ser prejudicada. A próxima pergunta que eu consegui ler aqui, mediante o relatório do tribunal, o Tribunal de Contas apontou uma discrepância, mas mesmo assim eu vou consignar para ficar registrada a pergunta. O Tribunal de Contas apontou uma discrepância entre o valor orçado pela administração de R$ 33.997.500 e o valor da proposta contratada de R$ 19.130.000. Isso revela que o valor contratado representou 57,80% do valor orçado pela administração, situação totalmente distante da realidade. Queria que o senhor me explicasse, caso logicamente o senhor tiver conhecimento, como pode um orçamento prever um determinado valor para a execução de um contrato e o mesmo ser executado aproximadamente pela metade desse preço? O senhor sabe me informar em relação a isso ou também não tem conhecimento? Não tenho conhecimento desse parecer do tribunal. Certo. Tem mais uma pergunta. O contrato celebrado com a Trana previa a instalação total dos equipamentos em até 12 meses. Porém, a Trana propôs que a prestação dos serviços, objetos do contrato, iniciasse em 14 de maio de 2010, utilizando os equipamentos que se encontravam instalados em operação pela empresa EIT, de forma a substituir pelos equipamentos contratados no prazo de 7 meses, reduzindo, assim, 5 meses o prazo do cronograma. De acordo com o parecer do Tribunal de Contas, não constam os locais que se encontravam tais equipamentos locados. O senhor teria algum documento que comprove a localização desses equipamentos que foram locados pela Trana para apresentar aqui na comissão? Tudo o que foi feito na época foi comprovado para a secretaria. Foi comprovado? Porque não consta lá, esse documento, inclusive, foi inquinado, esse vício, pelo Tribunal de Contas. O senhor tem certeza que consta? Se eu não me engano, na época, houveram até fiscalizações do tribunal. Tem até uma história engraçada que eu escutei lá uma vez, que o engenheiro que foi fazer verificação em loco de equipamento por equipamento, que é espalhado na cidade toda, né, não aguentava mais o sol quente na cabeça. Entendi. Então o senhor acha que tem essa documentação lá no... Tudo foi comprovado para a secretaria. Certo. Com vocês não tem cópia para apresentar? Vocês têm como apresentar essa cópia ou não tem? O senhor não sabe? Porque Aqui lá agora, a gente não aqui conseguiu. agora não. Né? Qual que é o nome do engenheiro que é o responsável aí pela... Não, do engenheiro da SMT. O engenheiro da SMT que fazia essa... O engenheiro especificamente Da SMT. Não, qualquer documentação que era entregue na SMT era entregue no protocolo, não era entregue a uma pessoa específica. Não, mas esse engenheiro que fez a A verificação. Sim, foi um engenheiro do tribunal. Do Acompanhado Tribunal de por alguém da Contas? SMT, sim. Eu ouvia falar assim, en passant, como diz, né? Mas o senhor tem cópia dessa documentação? A empresa Inclusive, deve ter parecer do próprio tribunal constatando a troca dos equipamentos
como realmente foi feito. É porque lá na SMT não tem essa cópia. E o Tribunal de Contas também falou que não tem no tribunal. Por isso que eu estou perguntando se o senhor tem. Por praxe, a empresa organizada, como sabemos que é, ela deve manter na sua... Vamos verificar Certo. o que tiver de O senhor documentação. encaminha para a gente. Posteriormente a gente encaminha. Tá, certo. O valor pago pela AMT, SMT, Atrana, pelos serviços a serem prestados pelos equipamentos pertencentes à EIT, foi de R$ 1.432 por faixa monitorada. E o valor pelos equipamentos novos pertencentes à Atrana seria de R$ 1.445. Queria que o senhor me explicasse o seguinte: se a contratação de novos equipamentos foi de R$ 1.445, como que o valor dos equipamentos usados representou 99,10 dos equipamentos novos, né? Não sei se o senhor já respondeu isso aqui. Sim, foi o valor do último contrato dividido pela quantidade de faixas. Aí daria essa... Chegou a esse 1.432. O senhor acha que é normal isso? Foi correto esse cálculo? Eu acredito que foi feita uma proporção justa na época, né? E à Certo. medida que ia trocando os equipamentos, ia passando, embora fosse pouquinha diferença, ia passando para 1.445. Esse valor de 1.445, na realidade, só chegou na época porque a briga de preço foi muito grande. Essas trocas aí foram, conforme o presidente perguntou para o senhor, ela foi registrada, foi fiscalizada em loco por alguém do Poder Executivo Municipal, no caso pela SMT ou pela AMT? Ou trocava, o senhor fazia só um relatório à empresa? O senhor sabe me informar? Conforme já foi dito, Certo. tudo foi acompanhado pela Secretaria e vistoriado também pelo TCM. E faz um termo quando se troca para a assinatura deles? Como é que funciona? Só pelo conhecimento. Como é que é feito isso? Troca-se o equipamento, aí tem uma vistoria em loco, uma assinatura? Como é que Troca-se o funciona? equipamento, tem a nova aferição do Inmetro, tem todo um processo. É por isso que o tribunal, né, através de um engenheiro seu, acompanhado por alguém da SMT, como eu já havia falado, ele Certo. vistoriou cada equipamento, porque cada equipamento desse, quando vai ser feita a troca, é como eu tinha dito, você tem que refazer desde a parte dos laços até a troca total do equipamento. Certo. De acordo com o parecer do Tribunal de Contas, com o uso dos equipamentos usados, não seria aferido o controle de velocidade do equipamento fixo, medidor de velocidade e registrador de avanço de sinal vermelho e parada sob a faixa de pedestre, ou seja, a prestação de serviço seria apenas parcial e o valor considerado para pagamento não contemplou tal fato. Isso é grave. Além disso, de acordo com as informações da MT, os equipamentos locados pela EIT Atrana operavam desde 1990. O senhor tem conhecimento desses fatos? É isso mesmo, a operação do serviço durante esse período foi parcial, de acordo com o que foi consignado no parecer do Tribunal de Contas do município? Primeiro, existe um grande equívoco aí, porque em 1990 nem existia equipamento de fiscalização eletrônica no Brasil. O Certo, contrato aqui começou em 99, de 99 para 2000. certo. E Da EIT, né? Mas eles falam que depois vocês reformularam o equipamento, igual o senhor falou. Aí eles falam que teve essa questão parcial, que não foi feito o que estava previsto no contrato. Isso procede? o equipamento da EIT, que foi locado à Trana, era cobrado os 1.432, conforme era o valor do contrato antigo. E as outras faixas, e conforme foi fazendo a transição, era cobrado os 1.445. Certo. E qual era o tipo de serviço que prestava? Teve essa falha que eles falaram aqui, que esses equipamentos que vocês colocaram não tinha medidor de questão de avanço de sinal, parada sobre a faixa pedestre, que seria, no caso, a prestação parcial do serviço? Tem essa informação? Lógico que tinha a prestação de serviço. Parada sobre a faixa Total. pedestre. Parada sobre a faixa pedestre, avanço de sinal vermelho. Então não houve essa falha consignada aqui no parecer, né? Não. Certo. A SMT pagava para a Trana o valor de R$ 2.627,45 por faixa. Porém, no final do mês de maio, a Prefeitura assinou o contrato com a empresa Eliseu Copo no valor de R$ 1.695. O senhor concorda que houve um superfaturamento por parte da Trana? Por que essa diferença gritante, assim, muito grande em relação a esse fato? Quais são as... Isso aí são duas coisas bem distintas, porque esse preço que o senhor se refere, por último aí, foi desse contrato dos corredores. Tá? Inclusive, eu queria dizer que, como eu já relatei inicialmente,
Se você for comparar, continuar comparando o valor desse contrato novo com o valor do contrato antigo, com os equipamentos novos, você não tem condição de fazer um comparativo devido a cada qual fazer a sua tecnologia da maneira que achar melhor. Mas essa diferença se justifica por conta do mercado, seria isso? No valor do São os próprios custos da empresa, e cada empresa, como eu estou dizendo para o senhor, tem o seu custo de desenvolvimento de tecnologia. Aí dá essa diferença. Levar em consideração que 2007 para 2017, já temos aí um espaço de 10 anos, e que quem trabalha com tecnologia sabe, tanto a questão do avanço da tecnologia, há uma redução, diminuição de custo, como a questão também de computadores, também houve uma redução pela expansão desses equipamentos. É evidente que hoje os custos, atualmente, você tem um custo até menor do que tinha 10 anos atrás. Então, se isso responde à sua pergunta, à sua indagação, porque nossa preocupação é essa comparação que é feita na condição da contratação, agora, do novo contrato que foi feito, que inclusive a que ganhou não teve nenhuma das empresas concorrentes, que atualmente foram, salvo me engano, 8 ou foi 9 empresas que concorreram nesse último edital, nenhuma conseguiu chegar no valor que ele propôs, porque não é conveniente. A tecnologia dessas empresas que não entraram é porque realmente não tem condições de fazer pelo preço que eles fizeram. Se eles fizeram, então é porque a tecnologia deles ou o equipamento que eles vão utilizar, eles vão conseguir cobrir. Isso aí, infelizmente, a gente não tem como fazer esse comparamento. Entendi. É uma comparação que não nos cabe a nós fazermos, porque realmente houve tanto um avanço da tecnologia, evidente com a diminuição, mas não temos como comparar o nosso preço com o preço de outras empresas, porque, como eu falei, já tem hoje no mercado mais de 40 empresas, então realmente a tecnologia, o avanço dela, faz com que há uma redução enorme de custo. Certo. Vocês participaram dessa agora, da Eliseu Cop? Dessa que vocês não participaram, não. A instalação dos fotossensores foi gradativa. Como foi a execução desse contrato? Porque, de acordo com as informações do processo, a Trana recebeu integralmente o pagamento de 305 faixas. 305 faixas. Desde o início do contrato. Porém, a execução total do serviço foi gradativa. Não sei se o presidente já parece teria perguntado isso. Mas eu queria que o senhor consignasse para mim por que teve essa questão do pagamento de 305 faixas, porém, desde o início do contrato, só que a execução foi gradativa. Isso aí é normal? É ilegal? É legal esse tipo de pagamento? Gradativa foi só a troca, o vereador. O equipamento continuou da IT funcionando? Continuou funcionando. Mas ele não estava deteriorado? Alguns não estavam funcionando, segundo o relato? O nosso compromisso era colocar os equipamentos novos. Mas aí vocês recebiam pelo equipamento que não estava funcionando também, mesmo sendo da IT? Ele recebia o valor antigo, proporcional ao equipamento antigo. Mas mesmo com a IT seria ilegal, porque ela estaria, por exemplo, se tivesse a IT executando e não estava prestando o serviço, logicamente que seria ilegal o recebimento lá, que eles teriam que consignar e não pagar. Agora, se continua recebendo, seja com vocês ou com a EIT, seria ilegal de qualquer forma. Então, isso é a minha indagação. Se vocês tinham conhecimento que o equipamento não estava funcionando, eles receberiam antes, sem essa gradativa troca dos equipamentos para o funcionamento integral e oportuno dos mesmos. Os equipamentos estavam funcionando. As 305 faixas funcionaram todas desde o início e foram cobradas proporcionalmente. 1.432 uma parte, 1.445 outra. Então tem esse relatório lá, porque o que consigna aqui que teve alguns equipamentos que não estavam funcionando e que foi gradativo e teve o pagamento total. Não existe isso. Existiu a fase de transição, mas cada equipamento, até chegar à troca total, foi cobrado proporcionalmente. Então não havia necessidade, assim, pelo conhecimento de Vossa Excelência, não havia necessidade de trocar os equipamentos, poderia ter deixado o DET mesmo, não é isso? Só foi por causa da obrigação contratual. Não, porque além da obrigação contratual, a empresa tinha consciência que tinha que colocar a tecnologia nova. Certo. Tá. O senhor, para arrematar aqui, qual era a margem de aproveitamento das imagens, o senhor sabe? Tem todo o aproveitamento de imagens, desde a fase de testes que houveram de campo, até a fase de operação, foi tudo dentro
da previsão do que só o contrato exigia. E aí tinha uma pessoa dentro da SMT para analisar isso, ou é a própria Trana que analisava? Como é que funciona essa questão? Eles tinham acesso a um sistema nosso, tanto para fazer validação, como para olhar essa questão. O senhor sabe o nome do responsável? Não, porque são muitas pessoas Muitas lá. pessoas. Né? Tinham pessoas que tinham acesso. Cada pessoa, quando entra no sistema, foi criado um login e uma senha. Porque cada pessoa, na hora que entrava no sistema, ficava registrado que ela tinha entrado lá, quantos minutos ela tinha passado no sistema. Então, eram muitas pessoas, porque tinha o pessoal da validação, que eram os agentes, tinha o pessoal do atendimento balcão, que até hoje ainda tem, se chegar alguém lá reclamando que perdeu a multa, que tem que tirar a segunda via. Tinha o pessoal da engenharia, que examinava os equipamentos. Da SMT que o senhor fala? Da SMT, tudo da SMT. Então, tinha uma relação muito grande de pessoas que, para cada situação que precisava, acessava o sistema. Como até hoje ainda está acessando lá o atendimento balcão lá. Então, dentro desse contexto aí, só queria saber do senhor o seguinte. No organograma da Trana, tinha algum servidor competente com atribuição para validar multa de trânsito? Dentro da Trana. Pega aquela página. Não. Não havia ninguém que validasse multa. Como era feita essa validação das multas? O senhor sabe me informar? A validação das multas era feita pelos agentes. Houve uma fase de transição do contrato novo do contrato antigo para o contrato novo e passou a ser feito tudo pelos agentes, porque eles faziam questão. Nós queremos as válidas, as inválidas. Aí pegava, modificava o sistema e mandava. Nós queremos uma antes validação era feito assim. pela própria Trana, Não, essa transição. No contrato anterior não exigia, não tinha esse sistema pela web, né, que Poderia ser... Não, era o contrato, como ainda existem contratos hoje, né, é feito uma análise prévia, é mandada para o órgão e depois é feita a impressão. Hoje em dia, nos dias de hoje, é que criou-se esse sistema pela web. Pois é, porque aqui na documentação coloca inclusive numa planilha, depois eu vou mostrar para o senhor, o meu assessor está tentando achar aqui, coloca lá, agente Trana, validação da multa, agente Trana, sendo que é totalmente ilegal isso pelo Código Tributário, pelo Código de Trânsito Brasileiro e legislação. Havia, na existência desse contexto todo, um agente Trana que validava a multa ou cancelava a multa? Não havia? E por que tem consignado um documento de vocês colocando agente Trana? Isso aí foi alguma nomenclatura. E a função dele era justamente essa, que consigna, que era validar as multas, nesse sentido. Isso aí foi alguma nomenclatura, porque o sistema ele funciona da seguinte maneira: quando é feita a coleta da imagem, o equipamento ele simplesmente faz um registro da imagem na hora que a pessoa comete alguma infração. Aquelas imagens vão para um servidor, essas placas, né, tem que irem para o Detran volta a característica do carro, isso tudo rodando, em link e em servidor. Né? Nosso servidor do Detran volta para o órgão validar e eu não sei lhe dizer qual foi o documento, que o senhor disse que tem posse. Procurar aqui para o senhor dar uma olhada nele aqui, que coloca a gente Trana. Isso aí, mas tudo era feito com anuência do pessoal da fiscalização. Tanto que, como eu falei para o senhor, né, eles sempre pediam para mudar. Agora nós queremos que mude a tela assim, a validação é assado. E toda vida, todas as demandas solicitadas foram atendidas. Certo. Senhor presidente, estou satisfeito. Obrigado. Senhor Vinícius, o senhor disse aqui que a empresa Trana e a IT são empresas diferentes. O senhor confirma, né? O senhor disse aqui. Sim. São distintas. E o senhor disse que trabalhou até 2010, o senhor trabalhava na EIT. Sim. Mas no processo licitatório, a partir de 2007, o senhor que era representante oficial da Trana. Como é que o senhor explica essa situação? Eu gostaria que ele respondesse. Tá, é porque é uma situação Sim, jurídica também. Não, mas não é jurídica, eu quero que ele responda. É uma situação jurídica. Porque ele disse que não tinha vínculo nenhum, que ele passa a trabalhar depois de 2010. Como a Mas ele é o empresa- representante formal. Como a empresa sede é em Fortaleza, tá certo?
Não, mas- E nós não tínhamos representação em todos os estados, assim como não temos hoje. Determinadas licitações, nós fazemos uma procuração para alguém que está em loco fazer a representação, Sim, porque mas- há muitos documentos Mas para de outra assinar. empresa? Não há nenhum obstáculo, uma procuração de uma pessoa para assinar, ele não tem nenhum obstáculo em relação a isso. Mas só para mostrar que a questão jurídica Sim. que acontece. Eu com estou falando empresa porque que é se relacionada são em- empresas distintas, empresas poderiam ser até concorrentes, certo? São distintas. É porque os objetos são Aí totalmente distintos ele também. vai e representa a empresa no processo licitatório, em 2007. É como ele falou, vereador, é única e exclusivamente a situação dela ter me passado uma procuração para me entregar os envelopes lá para fazer alguma situação. Mesmo na época eu tenho O senhor não tinha nenhum vínculo com a Trana, eu tinha tendo um vínculo com a EIT. mas o senhor não tinha nenhum vínculo com a Só Trana. esse vínculo de ele me passar uma procuração e Não, eu mas entregar isso o é documento. normal? Você trabalha numa empresa e você representa a outra, que é até concorrente, isso é normal? Exatamente. Bom, porque só o senhor falou. Sim. Gostaria de constar e pedir para Vossa Excelência para que o senhor, doutor Paulo, né, só respondesse se o presidente autorizasse. Por gentileza, senhor presidente. É só fazer o pedido na hora, tudo bem. Não, mas só porque... Não, vamos dar liberdade assim, mas só que eu acho assim, não tem conflito com a outra. Só o senhor, toda vez, o senhor... Sim. Mais alguma pergunta? Vereador Cajuru. Obrigado, presidente Elias, membros dessa CPI. Senhor Vinícius, essa CPI tem sido muito rigorosa e para mim é a mais qualificada da casa, no que tange a nomes. O senhor falou por 2 vezes aqui que sempre teve a anuência da SMT em alguns questionamentos feitos pelo presidente Elias Vaz. Por gentileza, com quais pessoas o senhor conversava na SMT? Quais eram essas pessoas que davam e que se entendiam na anuência com o senhor e com a sua empresa? Toda a documentação que existiu entre a empresa Trana e a secretaria, ela era protocolada no órgão, né, e posteriormente, dependendo se fosse feita alguma reunião ou com o pessoal da engenharia ou com o pessoal da parte técnica, isso aí era uma coisa que era resolvida pela secretaria. Não tem ninguém específico para dizer para o senhor para que se tratava assunto A, B ou C. O senhor não conversava com ninguém da diretoria, com o secretário, com o responsável principal da SMT? A sua empresa nunca conversou? Eu conversei com, acho que praticamente todas as pessoas da SMT, desde a parte de engenharia, a parte de fiscalização, a parte de protocolo, a parte de divisão de multas. Você tinha que conversar com todo mundo. Mas secretário não? Com o secretário também. Qual? Porque o secretário muitas vezes queria uma demanda, queria que a gente Quais secretários, por favor? Com todos. Com todos Com quais? Com todos que passaram O senhor não lembra o período- nome deles? Hein? O senhor não lembra o nome Ó, deles? Desde o começo teve o Pedro Osório, Antenor Pinheiro, o doutor Eládio, depois teve agora mais recentemente o Zé Geraldo, teve o Andrei, teve o Senivaldo, teve a doutora Patrícia, tiveram muitos secretários. Então o senhor conversava Você diretamente com você eles? Se o assunto fosse um assunto para discutir, né, uma reunião específica lá com a parte de divisão de multas, ou parte de engenharia, como eu havia falado anteriormente, né, em relação a alguma demanda que eles queriam resolver, era feita uma reunião com todo mundo. E na prefeitura, desde o início dos seus serviços prestados, com quem diretamente a empresa e o senhor conversavam? Eu tinha contato com a Secretaria de Trânsito, vereador, Somente com ela? só com a Secretaria de Trânsito. O contrato, quando foi feito, o senhor conversou com quem? Secretaria de Trânsito,
Nós tínhamos contato com a Secretaria de Trânsito, tínhamos contato com a Controladoria, quando precisava ir na Então, Controladoria. mas quem era o esquecer alguma responsável quando o coisa. senhor começou a prestar serviço? Responsável aonde? Na Controladoria? Pela Secretaria de Trânsito e pela Controladoria? Quando nós começamos a prestar serviço, era o Antenor Pinheiro. E a Controladoria? A Controladoria eu não me lembro. Mudou muita gente. Teve o doutor Wagner, teve o Andrei, teve um lá que era chefe de gabinete do Andrei, tiveram vários controladores. O senhor lembra do Hein? nome dele? Do chefe de gabinete? Teve o André? Fradique, mas teve outro também, que era um que ficava lá, assim, meio estatura O senhor não lembra o um nome pouco dele? alto. Não. Tiveram vários controladores, porque sempre que muda a administração, muda o pessoal da Procuradoria, muda o pessoal da Controladoria. Você sabe que muda muita gente dentro da Prefeitura. Última pergunta. Senhor Vinícius, quando a empresa Trana chegou em Goiânia para prestar serviços? O senhor se lembra? Em 2010. Antes, a empresa Trana nunca prestou serviço aqui? Não, Nunca? não, nunca. Nem com outro nome? Não, O senhor tem certeza disso? absoluta. Na administração do prefeito Nion Albernaz, a empresa Trana de Não. Fortaleza nunca O senhor- prestou serviço? O senhor deve estar confundindo com outra empresa. A empresa Trans só começou a prestar serviço a partir do ano de 2010. Ela só chegou em Goiânia em 2010? Só chegou em Goiânia em 2010. Quem trouxe ela para Goiânia? Nós viemos para cá através de uma licitação, quando houve essa fase de transição. Não tinha um Ah. representante? Não. A empresa ela vai para qualquer local quando sabe que tem uma licitação e interessa para ela. E o caso aqui, né, como existiu um contrato com a empresa anterior e se sabia que havia a licitação, ela veio participar. Para concluir, o senhor não se lembra de um nome chamado Orion Andrade? Não conheço essa pessoa. Não se lembra? Não, questão que eu não me lembro, eu não sei quem é. Como é que é? O senhor nunca teve contato com ele? Orion Andrade? Não. Não? O senhor deve estar confundindo com outra situação. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vereador Anderson Salles. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Capsena. Seu Vinícius, bom dia também. Deixa eu fazer uma perguntinha só para Bom dia, vereador. esclarecimento. Na sua fala agora, anterior ao vereador Jorge Cajuru, o senhor disse que conversou com alguns secretários, citou alguns nomes de André Zeredo, né, como secretário, e o senhor disse que conversou também com o TCM, né? Tinha conversa. Não, do TCM não. Com o TCM você não conversava? Controladoria. Com a controladoria você conversou. Com controladoria. O Andrei se foi- conversava com todos os Sim. setores da O Andrei da foi secretaria, controlador. porque senão você não consegue fazer o contrato. Sempre tem alguma demanda para se resolver. É como aqui na Câmara, eu acredito que é assim também. Você tem que estar falando com N pessoas. O André Zeredo foi controlador também. Controlador. Nessa época. Ele assinou até o documento da Trana. Aí você conversou com ele nesse momento também. E logo em seguida ele foi secretário da SMT. Teve a mesma conversa? Eu vim ter contato com ele agora quando ele foi secretário Como da SMT. secretário. Esporadicamente, como eu lhe falei, eu ia à controladoria quando era demandado algum documento, alguma coisa para entregar lá. Não conversava lá. Não. Só isso. Mais alguma pergunta? O senhor tem mais alguma questão? O senhor quer falar? Porque às vezes tem alguma coisa que a gente não perguntou, que o senhor acha importante para essa comissão? Eu espero que tenha esclarecido aí as demandas de Vossas Excelências. Tá bom. Só que o senhor assinasse o termo de depoimento. Tá bom, próximo. Assim, Me permita. doutor. Só para finalizar, né? A empresa Trana, tá certo? Todo o contrato de prestação de serviço que nós tivemos aqui, pelo que a gente observou em relação ao próprio site de transparência que existe aqui na prefeitura, salvo me engano, foi um pouco mais de 160, 170 milhões que foi arrecadado aí no nosso período que prestamos serviço aqui. E como a dificuldade de todos os órgãos, eu acho que aqui não é diferente,
aqui com uma particularidade, uma peculiaridade um pouco maior, é que nós sofremos e estamos sofrendo, inclusive com pedidos administrativos, de atrasos de mais de 12 meses que nós temos aqui. Então, para mostrar exatamente há 16 meses. Então, nós temos essa demanda. Quero deixar registrado aqui que a empresa não está saindo daqui também porque recebeu exatamente tudo, pelo contrário, nós prestamos serviço até o último dia e nos comprometemos, inclusive, com a secretaria, de que as multas que foram geradas até o nosso término do nosso contrato, nós vamos continuar a reimpressão delas pelo período agora, pelo menos o período que a gente acha conveniente, necessário, que já foi, inclusive, alinhado com a própria secretaria. Então, deixar claro que a nossa prestação de serviço foi completa, integral, obedecendo rigorosamente aquilo que estava previsto no edital e no contrato, e sem mais para o momento, e nós agradecemos. Obrigado. Bom, então cadê o próximo? Então, o senhor está dispensado. Cadê o próximo? Acho que tem que concluir essa coisa. Tem que concluir. Thaís, eu vou começar a fazer as perguntas aqui e aí eu vou. Mas eu tenho que começar, não tem jeito, eu tenho que começar. Pelo menos começar, porque esse é o momento para mim que fica difícil. Todo mundo dentro. Orion, o nome da pessoa? Dia. Paulo. Senhor Marcos. Senhor Marcos, primeiramente, assim, eu queria só agradecer a presença do senhor e dizer que todo o nosso depoimento aqui ele é registrado, o áudio, então assim que o senhor falar bem próximo do microfone, você pode posicionar aí da melhor forma, para ficar um áudio bem limpo. Inicialmente gostaria que o senhor falasse o nome completo, os dados pessoais do senhor, CPF, identidade, endereço e qual a relação que o senhor tem com a empresa Trana. Trana? Trana, eu sou o proprietário dela. Ok? O nome é Marcos Pinto Rola. Sou de Fortaleza. Fala no microfone. Nasci em 59. Moro em São Paulo, já me dei meu endereço, Rua Eduardo de Souza Aranha, 255, São Paulo, Vila Nova Conceição. Sou industrial, 135 425 08349 749 694 SSP Ceará. Senhor Marcos, qual a relação da empresa Trana com a EIT? Pode. Licença, excelências. Eu sou advogada do Marcos. Ele já tem uma demanda ajuizada em relação à prestação de serviço com a Trana, que a Trana prestou aqui na cidade de Goiânia. Em razão disso, em razão do feito já está ajuizado, ele já está exercendo sua defesa na esfera adequada. Por conta disso, sob minha orientação, ele não vai responder as perguntas que serão feitas. Bom, é um direito... Só um pouquinho, é um direito constitucional. Eu só quero esclarecer que as perguntas nós vamos fazer que talvez seja uma oportunidade do senhor esclarecer a essa comissão, mas essa comissão vai respeitar objetivamente qualquer pessoa que vier depor essa comissão tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas eu gostaria de fazer as perguntas. Se o senhor não quiser, quando a pergunta quiser responder, o senhor não precisa responder. Eu vou fazer as perguntas, mas o senhor vai ter a liberdade, e essa comissão não vai passar por cima de um direito constitucional de qualquer cidadão ou cidadã, certo? Mas a gente também quer fazer as perguntas, se o senhor quiser responder, eventualmente uma outra pergunta, o senhor fique à vontade, mas é um direito constitucional de ficar em silêncio. Posso fazer uma Posso. colocação? Ele
obviamente, é o maior interessado no esclarecimento de todos os fatos, mas ele vai fazer isso na esfera adequada, já que já existe um feito ajuizado na Justiça. Tá, de qualquer forma eu vou fazer as perguntas. Se o senhor quiser manter a posição. Bom, primeiro, então, sobre a relação da EIT com a Trana. Uma pergunta que nós estamos fazendo aqui, porque assim, a EIT, ela contratou os equipamentos da Trana, que correspondia a 90 equipamentos, que correspondia a 210 faixas, por 90 mil, desculpa, a Trana contratou da EIT, 90 mil reais. E na realocação para a prefeitura cobrava 300 mil reais. O senhor confirma essa situação? Eu tenho que seguir a ordem da minha advogada. Prefiro responder isso lá no processo. Já deve ter sido respondido isso no processo. Tá. Outra pergunta: o valor cobrado dos equipamentos antigos, que já tinham vários anos de uso, segundo se coloca, tinha quase em torno de 20 anos de uso, seria no valor de R$ 1.432. O equipamento novo, que é esse locado pela EIT, e o equipamento novo R$ 1.445, o que colocaria o valor novo, na verdade é uma comparação com o valor velho. O equipamento tinha quase 20 anos, era 99,1% do valor do equipamento novo. Quer dizer, o que mostra que não é razoável. O senhor confirma essa situação? Não vou responder tudo nos autos. Não vai responder também. Deve ter sido respondido já. O senhor tem conhecimento que o contrato novo, o contrato, o processo licitatório, o contrato dizia de forma expressa que os equipamentos tinham que ser novos, de primeiro uso? Não sei. Não sabe ou não quer responder? Não quero responder, não sei. Não quer responder. Bom, por último, qual que é o valor do equipamento, de um equipamento como esse, de fotossensores da empresa? Não sei. Não sei mesmo, isso eu não sei. Essa resposta eu nem sabia lhe dizer. O senhor não sabe quanto custa mais ou menos? Não. Porque nós analisando aqui na planilha de custo oferecido pela Trana, que foi ela coloca que o valor do equipamento por faixa seria R$ 812 por mês. O contrato, então, foi executado em 72 meses, se a gente considerando que cada equipamento, mais ou menos, ele tem uns que é 2, outros 4, a maioria 3 faixas. Se fosse 3 faixas, o valor pago do equipamento durante 72 meses, se a gente diluir, seria R$ 175.424. Atualizando com o IGP-DI, que foi o que, inclusive, fez as atualizações dos valores, seria R$ 304.560 por equipamento. Não seria um valor absurdo esse? Eu não sei. Vou só esclarecer aqui uma coisa. O meu gestor maior, eu não estava na sala, mas ele deve ter sido bem interrogado e eu acho que ele respondeu essas perguntas. Não, ele disse que não sabe. Ele disse que eu até perguntei, talvez o senhor pudesse saber. Ele disse que alguém de outra área, mas eles que não sabem. Não faz parte da minha área. Porque esses equipamentos, vocês produzem ele? Eu vou responder tudo processualmente, doutor. Fica até mais fácil que fique escrito e mais bem explicado, porque eu não teria nem tempo de explicar tudo. Houve um pedido de termos de apostilamento em 2011, o contrato começa em 2010, para que fosse feita a reposição inflacionária, né? Que fosse, na verdade, foi feita a correção do contrato. No entanto, a Trana pede para que seja a partir de 2008. Mesmo tendo feito aqui um termo em 2010 reafirmando o valor. O senhor confirma essa situação? Não sei, não posso. Eu só tenho que pegar os meus autos e ler para poder dizer. Muita informação para minha cabeça. O senhor não sabe dizer? Não sei, não posso falar. Eu tenho que falar por escrito, como a minha advogada me aconselhou. Bom, tem alguma pergunta? Bom dia, senhor. Marcos Pinto Rola. Marcos Pinto Rola. O seu gestor maior, como diz o senhor, ele também não sabe de muita coisa. A sua advogada estava sentada ali e ouviu muitas respostas dele. O senhor deveria trocar o seu gestor maior, então. Ele não sabe de muita coisa. É só uma informação que eu passo ao senhor. Sobre... ou não quis responder. Na proposta de 2008, na qual o senhor é dono, a Trana,
estava no contrato o número de 305 equipamentos. E a instalação dele em maio de 2010, que começou a efetivação do contrato, antes da assinatura do contrato, a empresa Trana instalou 95 equipamentos. Isso porque já tinha a certeza da assinatura do contrato? Sim ou não? Não sei nem lhe responder o que você está perguntando. Eu tenho que colocar nos meus autos, tudo bem escritos, e nós vamos responder e esclarecer tudo. Durante a apresentação da proposta no contrato, e eu fiz essa mesma pergunta para o seu gestor maior, o contrato da empresa Trana teria que apresentar uma planilha de gastos, de custos. Porém, isso não foi feito. E quando não é feito, o que tem que acontecer? Desclassificação. Isso não foi feito. Por que a SMT, a prefeitura, aceitou o contrato dessa forma, sem apresentação dos gastos? O senhor pode responder? Responderei nos autos, é muito fácil eu falar. Nos autos eu vou colocar todas as perguntas que vocês fizeram, vão ser todas respondidas e com documentos. O senhor só apresentou a planilha de gastos mais de ano depois, justamente porque foi pressionado pelo Tribunal de Contas do município. Uhum. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Vai ficar calado também? Eu vou responder tudo na hora certa e as perguntas bem explicadas e com documentos, não é só... Mas o senhor sabe que é errado. Não, eu não sei de nada, eu vou explicar tudo para a gente discutir. E sabe, meus advogados estão me defendendo o que é certo e o que é errado. Pois bem, satisfeito, viu, senhor presidente? Bom, então, diante do exercício do direito constitucional, né, eu digo que essa comissão não vai... O vereador Cajuru quer fazer uma pergunta? Faça a pergunta. Presidente Elias, só uma pergunta. Senhor Marcos, o senhor vai responder na justiça, no caso, em relação ao Tribunal de Contas, que apontou irregularidades no seu contrato? O senhor vai responder de que forma? Com documentos, com provas, para se defender dessas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas? Quem poderia responder melhor essa pergunta era a minha advogada, que ela está contratada para isso. O Marcos vai exercer o direito de defesa dele nos autos da ação penal e lá vai produzir toda a prova pertinente para provar a inocência. Bom, então, diante do exercício do direito constitucional de ficar em silêncio, eu queria só que o senhor assinasse. Cadê a presença? Só a presença? Só o termo de presença? Termo de depoimento? O depoente reivindicou o direito constitucional, vereador, então, de ficar em silêncio. Então, essa comissão respeitadora da Constituição brasileira, vereador Cajuru, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, né? Então nós não vamos aceitar. Então, o delegado Eduardo já está terminando, porque ele reivindicou o direito constitucional de ficar em silêncio. Então é um direito constitucional. O senhor que é delegado de polícia sabe muito bem disso. Então, bom, faz parte. Então, declaramos... Ah, sim, eu vou só... Então, o senhor está dispensado? Tá, doutora? Está dispensado, então? Tá. Obrigada. Tá. Bom, eu queria só... seguinte, eu queria pedir aos nobres pares, eu na segunda-feira, até por um motivo pessoal, não estarei aqui em Goiânia, e eu queria pedir para que eu até reservei, que fosse na quinta-feira, vereador Quitão, fosse na quinta-feira a próxima reunião. Não, na quinta outra semana, até porque em quinta agora é feriado. Transferir isso. E eu queria já definir, nós aprovamos uma série de secretários, a gente definisse aqui, porque aí nós vamos ter segunda, eu tenho que sair daqui confirmado, quinta e segunda manteria, na outra segunda, tem que ser a segunda semana que vem. Não, na outra segunda, tá? Então, quinta-feira da semana que vem e na outra segunda.
Então eu já queria marcar, assim, que a gente já ficasse marcado para quinta-feira, para ouvir os ex-secretários. Seria quinta-feira ouvir 2 secretários e talvez na segunda 2 ou 3 secretários também. Poderia ser assim? Então, na segunda, vamos pegar por tema. Na quinta-feira poderia ser a questão dos cavaletes. E aí quem estava na época era o André e o Zé Geraldo. Poderia ser? O André e o Zé Geraldo na quinta. O Dalvan já pega. Pode ser o Dalvan também. Dalvan, tá verdade. Pega o Dalvan. Não impede de fazer perguntas sobre outros assuntos, não, mas só que para a gente otimizar um pouco essa questão, a gente encerrar, até para o relator fazer o Fradique também, né? Não, mas vai aproveitar, é isso a ideia, esses 2 questões vai fazer. Eu estou falando porque, assim, para a gente... E na outra, ser o Miguel Thiago, poderia ser o Miguel, fazer uma divisão aí, os 3 poderiam ficar, para ficar 3 no outro, poderia ficar o Fradique, o Zé Geraldo e o Andrei, na quinta, e na outra segunda, o Dalvan, a Patrícia Veras e o Miguel Thiago. Poderia ser? Então aí já fica agendado, que a gente já pode convocar todos. Então, olha, só para a assessoria não ter confusão. Então, para quinta-feira que vem. Das quinta-feira que vem, não, desculpa, gente. Na outra semana, que quinta-feira agora é feriado, né? Quinta-feira, Andrei, Fradique e Zé Geraldo. E na outra segunda-feira, seria o Miguel Thiago, a Patrícia Veras e o Dalvan. Certo? Então, fica confirmado, então, está marcado. Então, eu queria colocar, assim, acho que não precisa nem colocar em votação, é só uma questão de organização, né? Mais alguma questão? Algum vereador quer colocar? O horário é os mesmos horários. Quinta-feira à tarde. Desculpa, à tarde. Quinta-feira à tarde, que de manhã tem sessão. 2h30, 14h30. Segunda-feira, 8h30 normal. Tá certo? Presidente, eu queria que colocasse em votação. Sim. Eu acho que não apresentou ainda o termo de a garantia da assinatura do contrato da Eliseu Cop, para eu dar uma analisada, até para... Então fica em votação o pedido do vereador Eduardo do novo contrato, inclusive, que tem os 5.300.000 contados. A gente não duvida, não, mas é importante ter esse documento na mão, né, vereador Caju? Mas depois não vamos duvidar que estão enganando, não, mas eu acho correto. Então, em votação o pedido do novo contrato com a Eliseu Cop, com o desconto de 5.300.000, os vereadores são favoráveis, se mantém a comissão, os contratos se manifestam. Aprovado. Eles deram o termo de garantia, depois da assinatura do contrato. Uma empresa... Não, é porque tem a comissão de saúde, mas eu já conversei com o Paulo Daia, o vereador Paulo Daia, ele, na verdade, a reunião dele, nós tínhamos marcado lá em cima, na sala da presidência, tem um problema que a TV Câmara não pode gravar. Não, e para nós o maior problema não é nem a transmissão, o problema é que as oitivas nossas, elas são feitas gravadas, é o documento, nós não podemos, aí com um pedido da TV Câmara, nós pedimos o vereador Paulo Daia, então ele vai fazer lá em cima a reunião dele extraordinariamente e nós faremos aqui a reunião, tá certo? Então, encerrado, agradeço a todos os vereadores a presença dos vereadores, encerrado o presidente da reunião. Abracei os caras. Os caras não estavam querendo.